Maravilha. Já está pipocando perguntas aqui para o Jonathan. Ó. Já podemos até. Vamos inverter aquele tradicional sistema de deixar as perguntas para o final e vamos botar elas já agora, no começo. Ó. Já vamos começar com as perguntas, que às vezes os camaradas até fazem a pergunta e vão embora, né? E o pessoal faz a pergunta no final, o cara acaba não ouvindo, né? Tem muitos comentários aqui, o pessoal agradecendo, ó, as meninas, a Maria José Lins dizendo nada como ver essa juventude militante, realmente, né? Sensacional. Fátima e Chay, que lindo estar com vocês, diz a Regina Alves. Tá muito legal aqui ler esse chat, né? Mas vamos aqui, ó, vamos com essas perguntas aqui. Ó, o Rafael Fernandes, enquanto meus vizinhos querem viajar para os Estados Unidos e Europa, Disneylândia, né, Rafael? Disneylândia. Eu faço a minha lista: China, Cuba, Rússia, Vietnã, Venezuela, Coreia Popular e continua, né? É isso aí, é isso aí. Lugares incríveis, assim, quando você conhece a Exatamente. experiência do Vietnã, você não vai querer voltar. Foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu pisei, quando eu saí do aeroporto e senti aquele calor aqui sufocante de Ho Chi Minh City, eu falei, não, é esse lugar que eu quero passar na minha vida, eu quero aprender com a experiência socialista do Vietnã, ajudar os camaradas, né? E só um comentário, Luiz, antes da gente passar para as perguntas, que o pessoal comentou ali que os venezuelanos falam mal da Venezuela quando saem do país, né? Acho que, para quem não sabe, existiu uma diáspora do Vietnã quando o governo do Sul, aqui, fantoche dos Estados Unidos, perdeu a guerra, milhões de vietnamitas saíram na cauda de aeronaves, assim, fugindo do Vietnã, porque eram colaboradores do regime, né? E fugiram e foram para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos existe uma comunidade gigantesca de vietnamitas, gigantesca mesmo. E é engraçado porque numa dessas conversas que eu tive, porque eu trabalho com negócios aqui, né? E tive uma conversa com o pessoal da comunidade VietKill, que eles chamam, que são os vietnamitas norte-americanos, né? E quando eu abri a minha cama, eles viram essa bandeira do Vietnã. Eles falaram, olha, não leva essa bandeira para conversar com o pessoal daqui dos Estados Unidos, porque até hoje eles sentem ressentimentos assim do Vietnã ter dominado aqui, eles perdido a guerra e tiveram que fugir, né? Então é no mundo inteiro, são vietnamitas que falam mal do seu país, são venezuelanos, vietnamitas que estão aqui não falam mal porque sabem do progresso, mas os que fugiram por um motivo, então falam mal, né? Eu dificilmente eu vejo cubanos falando mal de Cuba, que eu acho que é uma coisa bem interessante também, né? Então temos aí um exemplo que não é só venezuelano que fala mal, né? Perfeito, perfeito. Celso, tá sem áudio, Celso. Jonathan, eu conheci um engenheiro que ele trabalhava aqui em Porto Alegre, fez ali o corredor aqui da Zona Norte, né? E aí ele foi trabalhar na Venezuela. Estava muito bem lá. Quando chegou a Revolução, tudo nós trabalhamos nas multinacionais, né? Quando veio a Revolução Bolivariana, ele perdeu o emprego, né? E aí lá não conseguiu mais emprego, teve que voltar para o Brasil. Voltou ao Brasil falando mal da Venezuela. Só que o curioso é o seguinte, ele não arranjou emprego nem na Venezuela, nem no Brasil. Então eu não entendi por que esse recalque todo, né, cara? Pois é, interessante. É incrível, Celso, como assim, como pessoas que não moram no país, inclusive quando a gente fala de Venezuela, por que nossos políticos tanto batem na tecla de Venezuela? Venezuela é assunto dos venezuelanos, entendeu? Eu falo do Vietnã, mas a política do Vietnã é assunto dos vietnamitas. Eu só comento como brasileiro e, claro, sempre respeitando. Então, assim, não é do nosso, né? Não temos que comentar em cima de política de outros países, eles são soberanos, né? É isso aí, perfeito. Caê Cavalcante botou aqui, ó, Celso, preciso falar da união de Burkina Faso, Mali, Chad e Níger contra o imperialismo francês. Tem até um vídeo do que o Ismael nos mandou, né, sugerindo a pauta. Tá? Se muito der bom, tempo... Cavalcante, eu não me lembro dele, cara. Pois é, o Cauê Cavalcante é legal, tá sempre conosco aqui. Se der tempo, Cauê, das 4 da madrugada a gente faz o react desse vídeo. Eu não lembrava dele, eu vi vários comentários dele hoje. Pois é. Mas vamos então, Jonathan, iniciar com essas perguntas que estão... 2 perguntas muito boas aqui, ó, do Denis Dias e do Arthur Jorge Barbosa. Lembrar para o pessoal aqui, ó, antes das perguntas, tá rolando o sorteio do livro do professor Legene, tá? O Celso deu uma mensagem errada ali. O Celso disse que o maior lance ganhava um livro e o sorteio, os outros entravam no sorteio. Hoje não tem maior lance, tá? Hoje não tem maior lance. Hoje é só sorteio.
Então, qualquer pingo aí de R$1, não é assim. não tem? Bom. É um livro só, hoje é um livro. Hoje a Voz Trabalhadora está passando por dificuldades econômicas. É um livro. Então, assim, ó, qualquer pingo de R$1 já está entrando no sorteio. Quem fizer Pix, avisa no chat aí que fez o Pix. E o Pix está passando ali embaixo, ó. A nossa chave do Pix está passando lá embaixo. Está correndo ali o texto. E melhor quem se tornar membro, né? R$1,99 por mês também entra no sorteio. E esse aqui ajuda bastante o canal, né? Quem se tornar membro. Então vamos à primeira pergunta aqui, ó. Arthur Jorge Barbosa. Como estão hoje os filhos dos soldados americanos com as vietnamitas nascidas durante e depois da guerra? Foram reconhecidas pelos Estados Unidos? Aí não sei, acho que não, né? Se nasceram no Vietnã, com certeza os Estados Unidos não reconheceu, né? Então, antes eu já sou membro do canal, então já comentando o pessoal aí, então fico muito feliz de estar participando como membro também, né? E compartilho a ideia do Luiz de se inscrever e, se possível, se tornarem membros, né? Com relação a filhos, qualquer coisa, os Estados Unidos até hoje eles têm a dificuldade de reconhecer os crimes que eles cometeram aqui no Vietnã. Imagina filhos, entendeu? Por exemplo, eles contaminaram o país inteiro com agente laranja, que são os desfoliantes de árvores que eles tocaram no país inteiro. Até hoje nascem vietnamitas com deformidades, com problemas intelectuais, e não se fala nem um pingo de compensação financeira por esses crimes cometidos aqui no Vietnã. Então, eu imagino que se eles não conseguem nem ao menos falar sobre a compensação dos crimes que eles cometeram, quem dirá desses filhos, né? Mas o que eu posso dizer para o pessoal com relação à interação americanos, norte-americanos, vietnamitas, hoje é uma interação muito diplomática e normalizada. Então, não existe nenhum tipo como posso dizer, de amargura com relação aos norte-americanos aqui no Vietnã, e a gente vê muito casal assim de estrangeiro com pessoal nativo aqui do Vietnã. Então, não se, por parte do Vietnã, né, pessoas ocidentais como vietnamitas são bem tratadas como cidadãos normal, assim, não tem nenhum problema. Agora, com relação aos americanos, norte-americanos, eu realmente não sei como eles tratam, né? Eu sei que eles não conseguem nem admitir os erros que eles cometeram de crimes, quanto mais, assim, tratar um cidadão, né? Então, já vamos partir por aí. Isso aí, Janete está no sorteio, ó, Celso, um super sticker de 3 pila da Janete. Aliás, assim, eu vi uma aqui no chat que eu me apavorei, ó, Celso. O Pinguim fazendo assim chantagem com a Letícia para a Letícia pingar para ele, assim, ó. Acho que nós vamos ter que botar uma suspensão no Pinguim, eu acho, cara. O Pinguim está passando os limites, mas a Letícia fez o pingo e diz que é pro Pinguim, assim. E a gente já conhece o Pinguim, né? Ele ganha os sorteios, né? A gente já sabe. Então eu acho que tem uma grande chance do Pinguim ganhar de novo o sorteio. Vamos ter que aguentar o Pinguim. É impressionante isso aqui, ó. E a pergunta do Denis Dias aqui, ó, Jonathan. Isso aqui eu acho que eu vi o João Carvalho numa live falando sobre isso, né? Muitos idosos aposentados, principalmente estadunidenses, né? Estarem indo para o Vietnã por causa dos serviços de saúde, né? Quando não públicos, completos, baratos e acessíveis, né? O Jonathan falou conosco aqui numa outra oportunidade que ele teve, que lá o SUS do Vietnã não é gratuito, né? Ele é um precinho módico ali, mas que todo mundo pode usar, né? Acessível, viu, Luiz? E assim, funciona como seguro de dedução. Então, todo mundo tem seguro saúde aqui quando vai no hospital, e quando eles terminam o atendimento, eles, dependendo do seguro que eles possuem, é um desconto assim, de 90%. E acaba saindo o equivalente a R$1 ou R$2, por exemplo, uma consulta, exames, enfim, não importa a complexidade. Para famílias mais pobres, o comitê de bairro do partido, eles pagam esse seguro. Então, se a pessoa não tem condição, se a família não tem condição de pagar esse seguro, o próprio Partido Comunista se encarrega de pagar para que ninguém fique desamparado. E sim, é verdade, existem muitos idosos que vêm se aposentar, que é muito idoso americano que vem se aposentar
por conta da boa qualidade. Hoje o Vietnã tem uma boa qualidade de saúde, tanto pública quanto privada, e acessibilidade, enfim, custos de vida aqui são muito acessíveis para quem recebe moeda estrangeira, né? E, enfim, anteriormente, 20 anos atrás, era comum você ver os idosos vindo aqui para turismo, para ficar aqui, tentar casar com uma menina mais nova, né? Hoje foram todos para o Camboja. Hoje, quando eu vou para o Camboja, é incrível que eu vejo a exploração desse pessoal lá de forma surreal, assim, os idosos de 70 anos casado com meninas de 20 anos, assim, não critico, mas é para a gente entender como que os norte-americanos ainda se consideram superiores para fazer esse tipo de coisa, porque tem dinheiro, assim, né? E vão muito para o Camboja, mas para viver realmente no Vietnã assim, é surreal a quantidade de idosos que realmente vêm para cá, porque acessibilidade, qualidade de vida, né, não se compara, né? Denis Dias está no sorteio também, Celso. Só pingou 2 aqui para nós. Maravilha. Celso, uma pergunta importante para o Denis, para o Jonathan. Jonathan, o Saraiva está perguntando aqui o que bebem lá no Vietnã. Boa pergunta, né? Bebem de tudo, café, ó. Café. Mas tem bebida nacional? Alcoólica, pelo jeito. Tem aqui no Vietnã, nacional. Uma bebida chamada vinho de arroz, que eles fazem, não é o saquê, não é saquê, é um vinho fermentado de arroz e é bebida nacional. Então, eles têm uns potes gigantes, assim, que eles fazem o vinho fermentado, eles têm os canudos gigantes também, que eles tomam direto do pote, assim, é muito tradicional. Quem vem para o Vietnã tenta levar esses potes, porque é lindo, tem sempre uma arte, mas é bebida nacional. E o pessoal bebe muita cerveja aqui também. Então, cerveja. Quando os estrangeiros vêm para cá, muita cerveja. Muita cerveja, é bebida nacional, é cerveja. Agora, é interessante entender uma coisa, porque o governo do Vietnã, eles estabeleceram multas pesadíssimas para as pessoas que bebem e dirigem. E aí o consumo de cerveja caiu quase 1/3, assim. Então, a gente vê as medidas que o governo toma e como ela reflete na sociedade. Isso é muito rápido aqui no Vietnã, muito rápido. Maravilha, essa pergunta aí era boa de ter feito também. Aqui no Brasil é crime dirigir, né? Mas a pessoa não tá nem aí, né, cara? Os caras das blitz vêm direto, os caras sendo presos. E viu aqui café também, assim, a quantidade de café que bebem aqui é diferente do café brasileiro. Por exemplo, no Brasil a gente tem uns bares para a gente conversar com os amigos, se encontrar, fazer Aqui não, aqui você se encontra num café. Você chama os seus amigos para ir tomar um café. É um café gelado, é um café um pouco mais é uma sobremesa para a gente brasileiro. É gelado. O café gelado, porque aqui é um café quente, né? Eu fui uma vez num restaurante vietnamita, Jonathan, e tinha um café lá que eles disseram que era o café vietnamita, que era assim, com um leitinho condensado embaixo, um copo de gelo enorme, e aí passava o café já ali dentro. Não sei se é um. Assim, se chama. Tem o café Suadá, que é o café com um pouco de leite condensado e gelado, e o Baxil, que é o café com leite condensado, que é muito, muito doce, e que, inclusive, é meu favorito aqui, né? Todo mundo gosta do dia. Por isso que deu uma engordadinha aqui. Olha aí. O KR... Olha esse comentário. O Celso, olha esse comentário do KR aqui, eu achei muito bom. Norte-americanos indo para o Vietnã, dá para deportá-los em aviões de carga acorrentados? Infelizmente, boa. Hoje não, né? Hoje o Vietnã trata as pessoas com respeito e dignidade, né? Exatamente. Não fariam essa barbárie, né? Inclusive, vão deportar uma quantidade bem grande de vietnamitas que foram legal para lá, né? Utilizavam o Brasil, os vietnamitas iam até o Brasil e depois iam do Brasil para os Estados Unidos como imigrantes ilegais e vão ser deportados. Mais de 8 mil estão na lista para ser deportados de volta. E a Silmárcia quer dizer, a Letícia está perguntando se tem bloqueio econômico. Hoje não. Hoje tem disputas na OMC, né, que são normais em países que negociam, mas os bloqueios econômicos eles saíram lá em 96, 97, começaram a cair. E foi aí que começou a dar o boom da economia vietnamita. Em 96... E por que caiu? Por que eles resolveram ser bonzinho? Caiu porque aconteceu uma reforma econômica aqui no Vietnã.
Até então, eles estavam se baseando no movimento soviético de economia planejada, e aí ocorreu uma reforma semi-política, mas mais econômica, que se chama Doi-Moi, e nessa reforma acabou se deixando entrar um pouco de capital estrangeiro para investimentos nas indústrias, né? E foi flexibilizado o comércio internacional, teve certas coisas que fizeram que começassem a trazer à mesa negociações, e o Vietnã também começou a adotar uma política de tentar ser mais amigável e diplomático com os países do que inimigo. Então, essa amargura com os Estados Unidos, por exemplo, eles deixaram de lado e foram para uma ideia pragmática de chamar eles para conversa e falar, poxa, vamos resolver isso aqui, né? O que a gente pode fazer para a gente poder, dentro da nossa independência, da nossa soberania, o que a gente pode fazer para a gente poder negociar e, sim, vamos para um próximo nível, né? Vamos deixar o que aconteceu no passado, vamos aprender as lições, mas vamos para o próximo nível. Então, aí sim começou a ter um contato diplomático muito maior do Vietnã com os outros países, e acabaram, esse esforço diplomático do Vietnã acabou se refletindo nesse levantamento de sanções, né? Entrou para o OMC em 97, daí isso também já ajudou bastante a tirar as sanções do Vietnã, né? Porque é difícil você sancionar um país que é membro pleno da OMC também, né? Então tem N fatores que levaram a cair essas barreiras. Hoje o Vietnã tem pouquíssimas barreiras comerciais. Celso, o chat está maravilhoso, várias perguntas aqui que a gente vai fazendo, não vai nem dar tempo da gente fazer pergunta, né? Porque o chat está... A voz do chat é a voz de Deus aqui no Geopolítica em Pauta, isso aí, né? E, inclusive, como a voz do chat é a voz de Deus, eu nem perguntei para ela, mas a Letícia já é moderadora. O pessoal estava pedindo aqui. Eu ia te falar isso aí. Não, já botei, nem perguntei para ela. Azar é teu, tá, Letícia? O pessoal pediu, tu vai ser, agora tu te vira aí, ó. É moderadora do canal, ó. Mas as perguntas, duas perguntas aqui interessantes que até se complementam, ó. Deixa eu ver que eu favoritei aqui, ó. O Arthur Jorge, que já tinha feito uma boa pergunta, tem mais uma boa dele, e da Sil Márcia. O Arthur Jorge perguntou como estão os investimentos da China, o Vietnã, e como está o seu crescimento na área industrial. E a Sil Márcia, uma pergunta que também se relaciona com isso, né? O Vietnã tem apoio de alguma potência? Como é a economia, né? Maravilha, são perguntas que eu consigo dominar bem, porque é onde eu trabalho aqui na área de negócios, né, de comércio exterior aqui do Vietnã. O Vietnã, ele tem muito investimento da China, muito investimento estrangeiro direto do Japão, da Coreia do Sul, de Singapura também, mas muitos investimentos que vêm de Singapura, que é o maior investidor do Vietnã, eles vêm através dos Estados Unidos, tá? Existe uma certa rivalidade para tentar ver quem que consegue influenciar mais o Vietnã aqui na Ásia, e a China é interessadíssima porque é um vizinho, né? E o Vietnã ele tem uma política muito clara de que aceita investimentos, aceita negociar, desde que seja respeitada a sua soberania, desde que os investimentos façam sentido para o plano do partido e para o desenvolvimento do país. Então, por exemplo, o trem-bala. Eu publiquei um artigo na semana passada, que compartilhei com os camaradas, sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos no Vietnã. O trem-bala foi uma disputa ferrenha entre China, Japão e Coreia. Então, assim, queriam saber quem que investia mais. E o partido se aproveitou desse tipo de leilão, né, para entender quem é que vai trazer mais benefícios ao Vietnã. Então, foi-se colocado uma ideia de um consórcio japonês, foi-se colocado uma ideia de que a China iria investir, e no fim foi fechada uma parceria com a China, visando que uma parte da transferência tecnológica iria acontecer para o Vietnã também. Então, não iria só ser feitas as coisas da China, seriam trazido indústrias para cá para gerar valor agregado e tudo mais, e foi por isso que a China foi escolhida como um parceiro. Mas em outras coisas também eles escolhem o Japão, por exemplo, como parceiro. Outras coisas eles escolhem a Coreia, outras coisas eles escolhem os norte-americanos. Então, assim, é um equilíbrio que o Vietnã tem para evitar ser excessivamente colocado para um lado da balança, porque, assim, a gente está aqui no Vietnã entre uma potência gigantesca que é a China. A gente tem que entender que, por mais que a China seja um bastião, né, da revolução, seja um bastião socialista, no Vietnã existe uma história milenar com a China.
E a gente sabe que aqui no Vietnã, se você não tem cuidado com a China, você pode acabar sendo devorado por ela. Então, existe lutas milenares, assim, não são coisas de agora, como são com os norte-americanos. Então, o pessoal toma muito cuidado para não se deixar influenciar por um lado e não se deixar influenciar por outro lado também. Então, é isso que acontece aqui no Vietnã. Agora, com relação ao crescimento de indústria, tá? Este ano, o primeiro-ministro do Vietnã, ele já iniciou o ano dizendo que ele quer um crescimento de 8% de GDP, 8%. O Vietnã vem crescendo de 6,5% a 7% nos últimos 5 anos. Ele só deu uma queda, e foi uma queda não tão gigantesca como outros países na Covid. Depois disso, se recuperou de forma estrondosa. E a indústria é um dos que estão puxando o setor do crescimento do Vietnã. Então, esses 8% são muito prováveis de acontecer. Ô, Jonathan, só abrindo um parênteses, né, da Covid, o Vietnã teve proporcionalmente um dos menores números de morte, né? Exato, porque foi feito de uma forma muito pragmática, viu, Luiz? A gente vê como o marxismo é aplicado no dia a dia e, assim, de forma realmente eficaz, né? E a gente pode falar depois sobre a fundação do partido, né, em que foi realmente aplicado o marxismo, essa flexibilidade de entendimento da realidade, e a Covid foi a mesma coisa. Entenderam que o negócio era sério e agiram da forma adequada, assim, tinha que fechar, fecharam, entendeu? Não tinha reclamação, paciência, fechavam, continham e depois reabriam de forma ordenada, e foi por isso que o Vietnã teve índices baixíssimos de mortalidade da Covid, porque trataram de forma séria. E outra coisa, vacinação aqui, você não tinha opção de não se vacinar. Se você não se vacinava, a polícia entrava na sua casa e te vacinava, entendeu? Então, assim, é um país que leva a sério o bem-estar como um todo. Não existe essa história de que eu não vou me vacinar porque eu quero ter liberdade. Isso acaba com toda a coerção social, assim. Você tem que ter uma certa responsabilidade como um todo, sabe? Aqui eles levam muito a sério isso. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, ó, que estava também em linha com essa da economia, né? A Silmárcia perguntou aqui do IDH e a Maria José colocou aqui, não sei se procede, ou ela trouxe a fonte dela, undp.org, que o IDH do Vietnã... É um número específico do IDH, tá? O Vietnã deve estar entre 6 e 7, porque tem alguns lugares que não são tão desenvolvidos aqui. Mas está nessa posição, será? 105? É considerado alto, tá na Wikipedia. Está na Wikipedia, é considerado alto, perto do índice do Brasil. Pô, é bem parecido, inclusive, a expectativa de vida, a escolaridade. Tem que comparar com os países da região também, né? Tem uma série de... eu botei uma lista ali. E comparar com um país que foi devastado, foi colonizado. Foi, assim, a colonização francesa aqui foi brutal, a exploração francesa foi brutal. E depois teve uma guerra que devastou o norte do país. Então, como é que você quer exigir de uma experiência socialista só porque o socialista tem que ter um IDH para se validar? Não, é uma construção que é feita. São 95 anos do Partido Comunista fundado e que tomou poder em 45. Então, assim, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, né? E acho que são índices muito bons para a gente, do que aconteceu até hoje, sabe? O Emerson Ribeiro perguntou aqui, ó, da importância das trocas comerciais entre o Vietnã e os Estados Unidos. É muito importante. Os Estados Unidos é um parceiro comercial importantíssimo do Vietnã, tá? O que acontece? Existe uma estratégia chamada China mais um, em que Jonathan, desculpa, não posso perder o gancho e a piada. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Ninguém chama aí o presidente do Vietnã de neoliberal, de que está sentado no colo do Tio Sam. Tá legal. De forma alguma, aqui no Brasil, no Brasil a gente ouve muito isso, que o Lula está sentado no colo do imperialismo, então né? Interessante. Mas então, o pessoal tem pensamento binário, sabe? Ou tu tá de um lado ou tá do outro. Não existe político, não existe, as pessoas têm que ser assim, né? Exato. Então, porque aqui a forma de se analisar as coisas é pragmática, entendeu? Então, o negócio faz com qualquer um do mundo desde que se respeite o povo vietnamita. Isso é um fato. E por isso que o Vietnã se tornou uma alternativa viável à China
por conta da mão de obra, cultura semelhante, né, produtividade semelhante à China, então, e para contornar as sanções comerciais norte-americanas, as empresas vieram para a China. O que acontece é que hoje a balança comercial entre o Vietnã e os Estados Unidos é extremamente dispareira, assim, o Vietnã exporta muito para os Estados Unidos, assim, é discrepante o número. E existe uma preocupação, sim, de que no futuro essa discrepância ela venha a ter alguma sanção por parte dos Estados Unidos, porque a gente está vendo que o presidente Trump ele está atuando em países que estão com a balança comercial desfavoráveis, né? Mas a dependência norte-americana aqui no Vietnã, por conta da manufatura, por conta da importância geoestratégica, eu imagino que não vai ser tão forte assim que qualquer sanção que vá ter, porque os Estados Unidos dependem do Vietnã neutro aqui na região. É essencial que o Vietnã seja um país neutro e continue neutro. Então, acho que por isso eles não vão mexer no vespeiro, né? Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui. Celso, tem alguma aí? Eu tenho uma pergunta, né? Que é na linha, quando o Emerson Ribeiro fez essa, né, das trocas com os Estados Unidos, eu pensei, e o Brasil, né? As trocas com o Brasil. Até estava previsto, Jonathan, uma visita do Lula ao Vietnã, né? Em 2025. Vai acontecer, assim, a gente não sabe se vai ser em março, vai acontecer, não sei se vai ser em março, tá? Está prevista para março. Se tudo der certo, eu vou participar também nessa visita, né? Como representante aqui da Câmara de Comércio do Vietnã. Olha aí, ó. Novidades para vocês. Teremos correspondente especial, ó, Celso. Vamos entrar ao vivo dessa. Então, a gente teve bastante visitas do primeiro-ministro do Vietnã ao Brasil. Em 2023, ele esteve no Brasil, eu participei da visita com ele, da comitiva. No ano passado, esteve no G20. Então, assim, existe uma proximidade muito grande do Brasil e do Vietnã. E com relação a trocas comerciais, aqui eu posso falar com propriedade porque, né, sou o fundador e sou o presidente da Câmara de Comércio Brasil e Vietnã. A gente teve no ano passado 7,5 bilhões de trocas comerciais entre os dois países, o que torna o Vietnã o maior parceiro comercial do Brasil no Sudeste Asiático, na ASEAN, no Banco Econômico, e o Brasil se torna o maior parceiro comercial do Vietnã na América do Sul. Então, são dois países que são muito parceiros comerciais, que se complementam, porém a balança comercial Brasil-Vietnã ainda não é favorável para o Vietnã. Desses 7 bilhões, cerca de 5 bilhões foram de importações do Vietnã, de produtos brasileiros de matéria-prima. O Vietnã só exportou 2 bilhões para o Brasil. Então, a gente hoje está tentando fazer agora um trabalho de levar produtos vietnamitas para o Brasil, que são produtos de qualidade, que são produtos que conseguem ser competitivos também, né? E é uma missão que nós temos aqui, é tentar deixar essa balança um pouco mais equilibrada, porque imagina, você está de 7 bilhões, 5 bilhões se você está comprando e o Brasil está só importando 2, está errado, entendeu? Não pode ser assim, não é uma China, Estados Unidos, é um Vietnã, um país pequeno, teoricamente, entendeu? Assim, então, a gente está tentando trabalhar para tentar diminuir um pouco esse desbalanceamento comercial, e inclusive a camarada falou que estava tomando café vietnamita, né? É um dos produtos que a gente está tentando trazer para o mercado brasileiro, que é o café robusta do Vietnã. Sensacional, sensacional. Peraí, Celso, antes dessa da Letícia, essa é muito boa, essa pergunta da Letícia Bá, mas tem uma da filha da Silmárcia, que a Silmárcia disse que a filha dela está indo dormir, a Laura. Ela perguntou aqui, ó, como o resultado da guerra do Vietnã influencia atualmente nas políticas e ideologias de lá. Pouco escuto informações desse tipo. Então, quais das guerras, né? Aqui a gente teve, como eu falei para vocês, a gente tem um país milenário, o Vietnã é um dos países mais antigos da Ásia, tá? Inclusive um dos países mais antigos do mundo. Então, assim, há milênios o Vietnã vem enfrentando guerras e há milênios o Vietnã vem expulsando invasores do seu território. Um dos maiores invasores é a China. Né? Então, para vocês terem uma ideia, o que influencia muito na ideologia vietnamita hoje são as guerras que o Vietnã travou com a China durante esses milênios. A guerra Vietnã-França, pela independência, né, a expulsão do colonialismo francês, é uma das coisas que influenciou muito na formação do Vietnã atual, principalmente quando a gente entende que foi um dos fatores decisivos para a formação do Partido Comunista Vietnamita.
lá em 1900 até 1921, assim, foi decisivo esse colonialismo francês, e depois de 25 até 45, que existiu ali, então, a guerra pela independência também foi decisivo, e especificamente, talvez, a americana, né, a guerra norte-americana que todo mundo quer saber. Foi só mais uma das guerras que o Vietnã enfrentou, tá? Foi só uma das que o Vietnã expulsou invasores, e foi só uma das guerras que o Vietnã conseguiu afirmar a soberania do povo vietnamita. Então, isso serviu para confirmar que a única forma do Vietnã ser um país forte é se unindo e se dependendo do seu próprio povo. Foi somente para isso, tá? Claro, existem muitos problemas que decorreram por conta dessa guerra, né? Mas em questão de ideologia, realmente foi só para confirmar que a coesão nacional é um dos pontos mais principais para manter a revolução. Tem outra aqui, ó, Celso, que tem... A da Letícia, quer saber qual é o processo eleitoral? Tem uma aqui que tem um pouco de relação com essa, ó. Vamos antes da Letícia, que é a questão das minas terrestres, né? Se já está sanada, porque os Estados Unidos deixaram o Vietnã repleto de minas, né? Mesma coisa que fazem na Ucrânia hoje, inclusive, né? A estratégia cara, assim, ó, nós já falamos aqui na live, quem é o único país que já jogou bomba atômica, quem é o único país que já usou armas químicas em guerras, né? Quem é o país que em guerras deixa o país minado? Angola, cara. Angola, o que é Angola, velho? Angola é um dos países que mais tem amputados por causa desses cafajestes imperialistas que minaram Angola. E o Vietnã, a mesma coisa, né? Como é que tá isso aí, ô John? Então, camarada, no Vietnã, uma boa parte já foi desminada, tá? Mas, para vocês terem uma ideia, o maior problema de minas hoje aqui é no Laos e Camboja. A gente teve ali é bem famoso para quem estuda um pouco da história do Vietnã, que é a trilha de Ho Chi Minh, que passava ali por Camboja e Laos, porque a gente utilizava, né, o exército do norte utilizava para entregar suprimentos para o exército do sul durante a Revolução. Então, para tentar sabotar isso, os Estados Unidos bombardeou e minou todo o território ali de Laos e Camboja. Então, são muitas minas até hoje, por serem países mais pobres, não conseguiram superar isso. Existem muitos acidentes com minas no Laos, por exemplo. Mas o Vietnã, uma boa parte já foi sarada. Existem territórios ainda com minas, mas nem se compara com nossos vizinhos aqui, como o Laos, por exemplo, né? No Laos, até hoje, não conseguiram se livrar de uma boa parte dos campos minados ali. Maravilha, vamos na da Letícia, ó, Celso. A Silmárcia aqui, ó, Laurinha agradeceu, ela já é revolucionária, ó. E o Ismael está dizendo um salve para a Laurinha revolucionária, maravilha, né? Maria José Lins, ó, é assim que se escreve mesmo, ó, Ho Chi Minh. É isso aí, perfeito. É assim, né? Ho Chi Minh. Não, não, é o N antes. O H acho que é no... Uhum. Troca tá o H com N. Só o salve já valeu. É isso aí, é isso aí. O nome verdadeiro de Ho Chi Minh não era esse, tá? Eu vou até pegar aqui certo o nome dele. Era Nguyen. Vou até pegar aqui e abrir nos meus documentos aqui para passar o nome certo de Ho Chi Minh, tá? Mas... Aqui, deixa eu compartilhar aqui, ó, o nosso grande Ho Chi Minh diretamente do Instagram do Jonathan, né? Tá ali embaixo do nome. Depois vocês sigam lá, porque vale muito a pena, né? Tá aqui, ó, o nosso camarada Ho Chi Minh ali, ó. E viu, é interessante, viu, Luiz Celso e pessoal do chat, eu sou parte da Abraviet, que é a Associação de Amizade Brasil e Vietnã, e dentro da Abraviet nós temos um grande camarada, que é o Pedro Oliveira, que fez a biografia do Ho Chi Minh em português. Inclusive ganhou prêmios aqui no Vietnã, veio até o Vietnã para receber uma honraria assim, gigantesca, e é um dos livros que a gente tem que sortear no canal, um dia que eu comentei para vocês quando estava no chat, né? Então, vamos parar um dia aí para fazer o sorteio do livro da biografia de Ho Chi Minh, escrita pelo Pedro Oliveira. Talvez vocês conseguissem falar com ele também, um camarada muito, muito, muito bem ilustrado sobre o Vietnã. Perfeito. E a gente sabe que é um dos poucos materiais que a gente tem em português sobre o Vietnã. É difícil de material. E ele foi um dos camaradas que fez pesquisa. O Ho Chi Minh, ele esteve no Rio de Janeiro, inclusive. Ele viveu cerca de 6 meses no Rio de Janeiro. E o camarada Pedro, ele fez essa pesquisa em campo, foi até o local. Pouca gente sabe, né, dessa história. Foi até a casa. Aí no G20, no ano passado, quando
pessoal do Vietnã esteve ali, eles inauguraram uma placa no bairro onde Ho Chi Minh esteve, falando sobre a passagem dele no Rio de Janeiro, né? Mas é bem interessante porque são dos poucos materiais exclusivamente brasileiros, produzidos por um brasileiro sobre o Vietnã, especificamente sobre Ho Chi Minh, né? Sensacional. Vamos trazer esse camarada aqui, sim. Me passa o contato dele no WhatsApp, Jonathan. Sim, já vou avisando, esse sorteio, sim, nós vamos ter que arrumar uma auditoria grande, porque eu vou entrar nesse sorteio e vou ganhar esse livro. Tá? Celso, que tal, isso eu já vou mandar de presente para você, né? Um camarada aí de longa data, não precisa nem participar, já tem seu garantido. Sensacional, pode ficar tranquilo. Sensacional. Gabriel Santos está chegando aqui, ó, e o Mário Gatti, que chegou aí também. Deixar o aviso aí para o Mário Gatti e para o Gabriel. Ó, está rolando sorteio, tá, pessoal? Quem pingar aqui, quem deixar um pingo, qualquer valor, entra aí no sorteio de um livro marxista. Pode escolher qual dos marxistas, né? Marx, Engels, Lenin, Mao Zedong e Stalin, né? Aí quem ganhar vai escolher qual dos livros do professor Legene Mirana. Emerson Ribeiro, o Portinho não faz a minha pergunta, já fiz a tua pergunta, mas eu vi que tu disse que tem outra, mas eu perdi a tua pergunta. Manda de novo aqui que tá difícil, aqui o chat está bombando, sensacional. Rafael Fernandes, Ho Chi Minh veio curtir um Rio 40 graus, né? Isso aí. Existe um boato, viu, Celso e Luiz, que ele ficou doente no navio e o pessoal do navio tocou ele para o Rio de Janeiro porque eles não conseguiam tratar ele lá e falaram, se vira aí em terra e depois você pega um navio e vai para outro lugar. Então, existe um boato de que ele realmente ficou doente, por isso que ele veio para o Rio de Janeiro. Mas imagino que, aqui, assim, é incrível, a gente tem que realmente ler o livro que o camarada Pedro escreveu, porque ele fala sobre a influência que o Rio de Janeiro trouxe, porque naquela época um do pessoal do Porto estava fazendo uma greve, teve ali uma pancadaria, o Ho Chi Minh ficou impressionado com o pessoal, e foi uma das experiências que marcaram realmente a passagem dele pelo mundo, né? Então foi algo bem interessante que ele experimentou aqui no Brasil. Isso aí, o Ismael tá denunciando aqui, ó, que é marmelada e o Pinguim tá dizendo que é comprado os nossos sorteios, ó, Celso. Estamos bem de camaradas, hein, Celso? Nossos camaradas aqui da vanguarda, os moderadores do canal, os moderadores do canal estão contra nós, Celso. Contra mim, especialmente, né? O Celso é o queridinho deles, né? Eles nunca falam mal do Celso. É tudo, toda a bateria vem para cima de mim, né? O Emerson Ribeiro, tá aqui a pergunta do Emerson. É boa, mas o Portinho. Mas tem uma explicação para isso. A explicação pode ser o que dizem lá. Dizem que eu sou o Pinguim. Aí estaria tudo explicado. Né, olha aí, ó. Olha aí, ó. Camarada... perfeito, né? Camarada Lina Noronha aqui, ó, dizendo que vai se retirar porque não foi alforriada ainda e amanhã tem trabalho. Grande, Lina Noronha. Um beijo grande. Lina Noronha tem que voltar aqui também. Temos que trazer a Lina Noronha de volta. Cubanias, gente, toda segunda-feira às 10 da manhã tem Cubanias aqui na Voz Trabalhadora, na TV RC, na Quater TV, no canal. Vai ter reprise de noite, Portinho. De manhã ninguém acorda. Pois é, né? Quem que acorda de manhã para trabalhar, né, meu? Eu até vou combinar com a Lina, talvez, a gente retransmitir o Cubanias no fim de semana, que tem mais audiência, ou de noite mesmo. Cara, sexta-feira que a gente não tem nada, por exemplo. Pois é. No horário das 9, 10 horas, porque retransmitir. Exatamente. Rogério Carvalho chegando aqui, dando uma boa noite também. Vamos aqui, ó, tem duas perguntas. Tem a pergunta da Letícia, né? Vamos à pergunta da Letícia agora ou vamos deixar ela esperando um pouco mais? Letícia vai ficar brava conosco aqui. Não, essa pergunta é excelente. Tem uma do Denis Dias também que eu quero... Essa aqui até eu quero ouvir, ó, que eu não conheço tanto, né? A política não sei do nem o que tá falando, né? Cara. Nova reforma. Vamos, acho que até que as duas vai em conjunto, né? O Doi Moi e o sistema eleitoral do Vietnã, né? Perfeito. Muita gente acha que também, como o pessoal não conhece tanto o Vietnã, né? A nossa vantagem é essa, tá? Que como o pessoal não conhece tanto o Vietnã, o pessoal não fala tão mal do Vietnã, né? Até quando tu estava falando do Trump ali, eu ia dizer, né? Sorte que o Trump é um ignorante de marca maior, como era o Bolsonaro aqui no Brasil, e o Trump nem sabe o que é o Vietnã, né? Nem guerra do Vietnã, ele não deve saber nada. Não olhou ainda para cá, mas vai olhar.
vai A olhar... nossa sorte é essa, né? A nossa sorte é essa. Vai olhar, viu, Luiz? Porque o Vietnã, como eu falei, é um parceiro geoestratégico neutro aqui no Sudeste Asiático. A partir do momento que o Vietnã se alinha com a China, o que não é o ideal, e o que provavelmente não vai acontecer, os Estados Unidos perde muita influência aqui no Sudeste Asiático. Perde muita influência. O Vietnã está entrando no BRICS, né, Jonathan? Não sei se já foi confirmado. Como parceiro, isso. Como a Indonésia parceiro. entrou, né, no começo do mês passado, como oficialmente, não como parceiro, e o Vietnã está em processo de adesão como parceiro do BRICS, sim. A política do Vietnã é muito alinhada com o Sul Global, é muito alinhada politicamente com o Sul Global. Então, a gente pode esperar boas coisas com o Vietnã. Provavelmente vão enrolar um pouquinho por conta desse problema com o Trump agora, ameaçando guerras. Então, o Vietnã não vai querer esticar muito a corda, porque eles sabem onde que podem ir, né? A gente tem aqui o conhecimento da diplomacia bambu, que é um termo que os vietnamitas cunharam aqui, né? Então, eles sabem aonde eles podem ir para o bambu não quebrar, eles sabem até onde eles podem ir para o bambu esticar, mas não quebrar. Então, a gente pode esperar que o Vietnã colabore muito com os BRICS nos próximos anos aí, mas talvez dê uma demoradinha para entrar como parceiro oficial, muito por conta de não querer se indispor politicamente com um lado ou com o outro. Mas, sem dúvida, é um parceiro dos BRICS, sem dúvida nenhuma. Isso aí, vamos nessas duas aqui, então, um pouquinho da política Doi Moi, né? E o processo eleitoral no Vietnã. Perfeito. O processo eleitoral, só para eu entender um pouquinho, que vai fazer sentido no Doi Moi depois, ele vem muito com a democracia participativa a nível local, tá? Não se elegem representantes aqui no Vietnã, é um sistema muito parecido com o da China. O partido é que elege os seus quadros através das convenções do partido, através dos desempenhos que os políticos têm a nível local, a nível província, né, até chegarem a nível nacional. Então, é feita uma certa forma de avaliação, né, que vem muito ali do confucionismo, muito dessa sinosfera, né? Então, pega muito da parte eleitoral, política, pega muito da China, tá? O sistema político. Mas o que é bem interessante no Vietnã é o nível de participação dos comitês locais. Então, se uma comunidade específica tem algum problema, eles conseguem levar os problemas diretamente até o comitê local e eles conseguem resolver politicamente ali e resolver os problemas de forma muito efetiva. Então, cada bairro tem o seu comitê. Cada bairro, cada distrito tem o seu comitê e o comitê ele é composto por membros do partido, muitos são voluntários, né, até para responder, porque muitas pessoas querem entender como você entra no partido, né? Você entra como voluntário, você fica ali 3, 4 anos trabalhando como voluntário, ganhando ali uma quantidade baixíssima, assim, paga muito pouco, e depois você vai começar a fazer provas, dependendo do seu desempenho, vai começar a escalar nos quadros, até ter, eventualmente, a oportunidade de participar de algum quadro político ou administrativo, depois de um quadro político, enfim. É um processo realmente burocrático e não eleitoral, tá? Aqui no Vietnã. Desculpa, sobre o Doi Moi, beleza. O Doi Moi, ele é interessante, camaradas, porque o Doi Moi, ele significa nova reforma, né? E ele vem justamente como uma nova era para o Vietnã ali em 95, 96, e ele justamente é uma reforma, mini reforma política, mas muito mais reforma econômica. O Doi Moi, ele vem para reformar alguns conceitos econômicos do Vietnã, porque com a queda da União Soviética ficou aqui muito à mercê, teve uma recessão gigantesca, e eles foram aplicando medidas econômicas para liberalizar, como o pessoal chama, né, a economia, mas sempre com muito cuidado. Não foi feita uma terapia de choque, como muitos países lá da Europa, do ex-bloco da União Soviética, tentaram e falharam, né? Aqui foram feitas reformas graduais. Começou primeiro a permitir que o agricultor pudesse vender o excedente de produção para fora, começou a se permitir investimentos estrangeiros diretos com joint ventures de empresas vietnamitas. Então, quando o estrangeiro queria investir no Vietnã, ele podia, desde que ele tivesse um sócio vietnamita e fosse meio a meio a sociedade.
foi permitido, então, que se exportassem excedentes de produção da indústria vietnamita para o mundo. Enfim, foram N reformas que focaram muito mais no comércio exterior, por isso que as barreiras foram levantadas, como a gente comentou anteriormente, né? E reformas que deixaram um pouco mais flexível o estabelecimento da propriedade privada. E uma das coisas que a gente vê politicamente que se tornou do Doi Moi foi que o conceito base do Partido Comunista do Vietnã, ele deixou de ser a ditadura do proletariado, que era sempre uma das coisas muito bases para quem está para os países que passam pelo processo revolucionário, para ser um governo do povo, para o povo e com o povo. Foram esses 3 pilares que o Doi Moi trouxe para a política, né, do Vietnã social. Então, foram muitas pequenas reformas, só isso aí dá um episódio inteiro para a gente comentar. Mas, sim, é incrível como foi se aplicado o conceito marxista real, científico dentro dessas reformas, porque não se foi feita uma reforma de uma vez só. Eles testaram numa região específica, aprenderam o que deu certo, o que deu errado, corrigiram, testaram novamente, e com base nisso daí sim foi se implementada uma lei nacional para trazer aquela coisa específica daquela região, aquela reforma específica para o contexto nacional, e por isso que teve um sucesso tão grande. Não foi feito algo que eles acharam que deveria ser feito, né? Foi realmente algo. Foi utilizado o marxismo, né? Foi utilizado o materialismo histórico dialético para realmente entender as coisas, entender e aplicar de forma efetiva na sociedade, o que falta muito para a gente no Brasil, que é entendimento real da sociedade, né? Por isso que o Doi Moi foi tão bem sucedido. São pequenas reformas que, né, foram validadas para depois sim serem aplicadas a nível nacional. Perfeito, perfeito. Vamos fazer um programa sobre o Doi Moi, só sobre o Doi Moi, né? Porque vale muito a pena, né? Vale. Tem camaradas bem tem uma propriedade muito boa para falar também, que a gente pode trazer junto para falar junto com a gente também. Com certeza. Uma dúvida que eu tenho, Jonathan, eu li algumas coisas aí sobre... Primeiro que tu falou da questão da propriedade privada, né? Tem muitos ignorantes, né, sobre essa turma mais ignorante sobre o socialismo, né? Até saiu um vídeo essa semana de uma gaúcha que ela viaja pelo mundo aí, faz vídeos, né? E ela anda em Cuba. E ela fez um videozinho muito legal de Cuba, destruindo aquela falácia de que tudo é do governo, né? Em Cuba tudo é do governo. Aí ela foi numa sorveteria, foi numa padaria, foi num restaurante, foi na casa das pessoas, e as pessoas diziam, não, essa casa é minha, não é do governo. Ah, essa casa não é do governo, não, ela é minha, na sorvete. Aí foi no restaurante, o dono do restaurante, não, o restaurante é meu, não é do governo, né? E aí terminou a reportagem, foi muito legal, foi perfeita a reportagem dela. Ela terminou numa sorveteria que era de um italiano. O italiano era dono da sorveteria. Ele falou: não, a sorveteria não é do governo de Cuba, não é do Dias-Canel, é minha sorveteria, eu sou proprietário, né? Então cai uma falácia, né? Mas uma questão que eu tinha para te colocar é como é que funciona esse capitalismo, entre aspas, né, dentro do socialismo vietnamita. Eu li sobre a China, eu li algumas questões que cada grande empresa na China, ela tem um representante do Partido Comunista ali ao lado do céu, né, da empresa para tomar as grandes decisões, né? Claro que é a empresa que toma a decisão, mas tem que ter o aval ali do representante do partido que está ali, né? Eu não sei nem se é verdade isso. Eu andei lendo algumas pessoas que tratam de China e são boas pessoas, são do nosso lado, né? Não é propaganda anti-imperialista isso aí. Não sei como é que funciona no Vietnã isso, como é que funcionam as empresas do Vietnã, se elas têm total liberdade ou se elas se submetem a regramentos e até controles, né, do governamentais, né? Então, sobre China, eu sei zero, tá? A gente é vizinho deles aqui, então eu realmente não consigo opinar muito sobre China. Mas sobre Vietnã, sim, eu sei. E antigamente existiam muitas empresas estatais, tá? Isso é um fato. Elas começaram a serem abertas ao capital estrangeiro com investimento e acabaram se tornando semi-estatais, né? Principalmente nas questões estratégicas do Vietnã. As empresas privadas, elas são privadas, não tem
pode existir um membro do partido, raramente, porque os membros do partido geralmente estão focados no trabalho burocrático do governo, mas as empresas privadas, elas têm muita liberdade desde que atenda os interesses do Vietnã e desde que esteja cumprindo as leis, né? Por exemplo, existiu uma suspeita de fraude aqui o governo foi lá e invadiu o escritório, parou tudo e nada mais se foi feito naquela empresa. A gente vem ali mesmo o caso daquela bilionária que foi condenada à morte, né, por conta de desvios e fraude. Então, assim, existe uma liberdade econômica, né, inclusive quem visita o Vietnã fica estarrecido com a quantidade de pequenas lojas, porque o Vietnã é um povo muito empreendedor. E quando eles podem, eles têm as casinhas deles de 3, 4 andares, no primeiro andar sempre tem uma lojinha de alguma coisa, roupa, restaurante, sempre tem um serviço que a própria família, alguém da família se reúne para abrir um comércio ali. Então, se estabelece uma cultura muito empreendedora aqui no Vietnã e o entendimento de que o mercado ele não é um ente capitalista. Né? O mercado, demanda, oferta, procura, isso é um fenômeno sociológico, é um fenômeno da sociedade. Então, como que se explora e quem é que está dentro dessa, quem é que está comandando essas regras, né? É o Partido Comunista que está fazendo isso para o povo, né? Inclusive, quando você fala de a empresa é do governo, não, o governo é o povo e o governo é do povo, entendeu? Então, até muito relacionado à propriedade privada, o Vietnã, as terras são do povo, as terras são do Estado, e são feitas concessões de 99 anos, né, que são renovadas geralmente, a não ser que atendam interesses específicos do país, mas são renovadas, e são passadas de gerações para geração. Então, existe uma certa liberdade, mas ainda assim o Estado ele tem um controle, porque ele precisa ter um controle social em cima das coisas, né? Mas eu não imagino que, assim, nunca ouvi falar de pessoas do partido que estejam dentro da empresa para poder tomar decisões. Eu sei que os empresários de um nível maior, sim, se reúnem junto com o governo, até para entender como que eles podem colaborar, né, com as iniciativas do governo, para poder entender como eles podem fazer os projetos sociais, né, mas não existe um controle do governo muito forte em cima das empresas. Realmente elas são empresas que são, muitas vezes têm a liberdade deles desde que dentro da lei eles podem atuar como eles quiserem, assim, não tem controle. O pessoal está sugerindo aqui, ó, Celso, tá rolando ali um papo de Sahel no Caê Cavalcante, né? Que é que a gente faz de Sahel. E a Regina Alves falou aqui que o Paulo Gamba e o Eduardo Antiimperialista são ótimos, né? O pessoal sugeriu que a gente trouxesse o Paulo Gamba. Eu até tentei convocar ele aí para a semana que vem. Nós estamos querendo fazer semana que vem sobre África, né, Celso? E até já tem a confirmação do professor Mohamed, que é excelente, né? O professor Mohamed, ele é argelino, né? Já esteve aqui conosco, é uma aula de mundo árabe, Oriente Médio, África também, e o professor Mohamed estará conosco. O Paulo Gamba já tinha compromisso, tentei convidar o Paulo Gamba, mas ele já tinha compromisso. Talvez vamos convidar o Eduardo Antiimperialista para estar junto conosco aqui falando desse tema, né? O Mário Gatti falando sobre o Congo, né? A gente quer falar sobre o Congo também. Semana que vem vamos tratar disso aqui. O Emerson Ribeiro aqui perguntando qual a importância da meritocracia no Vietnã. Acho que não deve ser muito, né? Então, é difícil, porque são conceitos diferentes, né? A gente bebe aqui da fonte do confucionismo, dentro da estrutura do governo, principalmente, né? Do partido. Com relação a empresas, eu sou um empresário, né? Sou empreendedor aqui, eu venho para fundar a Câmara de Comércio do Vietnã, então eu trabalho com negócios. Tu é burguês, Jonathan, tu é burguês. Eu não sou burguês, se eu não trabalhar, eu não sobrevivo, e eu formo de obra de ninguém, eu trabalho sozinho aqui, entendeu? Então, assim, eu sei que isso não existe, meritocracia, isso é balela em tal lugar do mundo, a gente sabe. Por mais que as pessoas falem, minha empresa é meritocrática, né? Por mais que um empresário do Vietnã fale, a gente sabe que isso é uma falácia. Existem N condições, N fatores que vão afetar as oportunidades. Para mim mesmo, eu vim de uma família extremamente pobre. Meus pais eram carpinteiro e empregada doméstica. Assim,
eu tive muita sorte de ter as condições certas, nos momentos certos, para poder aproveitar e ter sucesso nas coisas que eu fazia. Mas se eu não tivesse, eu estaria condenado a continuar no ciclo de pobreza que minha família inteira veio, entendeu? Então, assim, a meritocracia, enquanto não existir uma abolição de fatores sociológicos que não permitem que as pessoas, né, tenham todas as potencialidades desenvolvidas, isso é balela, em qualquer lugar do mundo, não só no Vietnã, China, Brasil, no lugar que for, entendeu? Perfeito, perfeito. A Letícia Fontoura, ó, Celso, acho que cometi um erro de botar ela de moderadora, que ela já tá armando greve aí no chat, ó. Capaz, junto com o Pinguim? Se juntou mas é coisa do Pinguim isso aí, cara. Isso é coisa do Pinguim. Greve. A gente tem que descobrir qual é a verdadeira identidade do Pinguim para fundamental. Pegar fundamental. Ele. Pinguim, para mim, é agente da CIA, cara. Vou te dizer isso aí. Ó. Nós estamos com agente da CIA do Departamento de Estado americano. Cara, quando descobrirem que o Pinguim é agente da CIA e nós, como moderador, um agente da CIA de moderador, acabou o nosso canal. Ele é que nem aquele cara do PCB lá, que traiu todo mundo, que entregou todo mundo. O Curió, né? Curió. Olha só, aqui. O Jonathan, isso aqui é verdade, cara? Que o Vietnã não aceita imigrantes, exceto em raros casos especiais? Eu sou imigrante, eu tô aqui. Eles não aceitam, assim, não é que não aceitam, não é comum um imigrante se tornar vietnamita, cidadão vietnamita, não é comum. Mas isso cai por terra, porque a gente tem um brasileiro que é estrela número 1 aqui no Vietnã, que é o Swanson, que é um jogador de futebol brasileiro que foi estrela do Vietnã, que é celebrado pelo país inteiro. Inclusive, quando eu falo que eu sou brasileiro, você fala, amigo do Xuan, não conheço ele, mas eu sei que ele é. E ele foi naturalizado vietnamita. Então, são raros casos que existem um convite de um estrangeiro ser naturalizado. Mas, assim, poxa, não dá para dizer que o Vietnã não aceita imigrantes se eu estou vivendo aqui há mais de um ano, né? Então, o Vietnã aceita, mas assim, o estrangeiro que vem aqui para se aventurar, porque acha que é um país fácil, se dá mal. Não é um país fácil, você tem que entender que é uma cultura diferente, você tem que entender como se faz as coisas da forma correta, porque existem muitos aventureiros aqui, né? E esse tipo de aventureiro, eles entram, mas eles saem porque não conseguem se sustentar. Então, o Vietnã não recebe, né, desde que tenha realmente uma contribuição para a sociedade. Celso, a Letícia Fontoura botou aqui, ó, correspondentes em Cuba, Vietnã, China e Rússia. Nós estamos melhor que a Brasil de fato já, tá, Letícia? Que eu sempre elogio aqui. A Brasil de fato não tem correspondente no Vietnã, ó. Então a voz trabalhadora neste ponto aí nós estamos avançando, ó. Ainda não temos na China ainda não temos, né? Na Rússia também não temos assim um correspondente, mas temos nas nossas fontes lá, né? E estamos evoluindo, tá, Letícia? Vamos que vamos. O RGO aqui, ó, pingou cincão, entrou no sorteio. Opa. E fez pergunta aqui também, ó. Pessoal que está por aí ainda e não deixou o pingo, tem sorteio, ó. Livro do Legene, ó. Um livro do Legene, qualquer pingo de R$1 já está valendo, tá? Quem se tornar membro também está no sorteio. Qual a moeda do Vietnã e a relação com o real? É caro para um brasileiro comum viver e se manter no Vietnã? Então, eu até fiz uma doação para vocês, né, semanas atrás, ali do Dong vietnamita. Exato. É uma moeda, assim, um pouco desvalorizada com relação ao real, né, porque é um país que exporta muito, então, naturalmente, a desvalorização é uma política cambial de Estado, né, mas um brasileiro médio, um brasileiro comum, ele vai ter uma vida comum no Vietnã, né? O vietnamita médio, ele não vive pior que um brasileiro comum, ele vive tão bem quanto um brasileiro comum. Então, se alguém pensa em se mudar para o Vietnã para poder viver uma vida, vai viver uma vida comum, né? Vai viver uma vida média, vai ter acesso a várias coisas que a gente tem aqui, que não tem acesso no Brasil, mas a vida do vietnamita média é igual um brasileiro comum, porque eu já fui um brasileiro comum, então eu sei como é que é a vida do brasileiro comum. Mas, assim, tem uma coisa que o pessoal fala, o Vietnã é muito barato, né? O Vietnã, ele é acessível, né? Não é um país barato. Para quem mora aqui, não é coisa barata. Quem mora aqui realmente é algo comum do dia a dia deles, né? Mas para o brasileiro em si, é para, assim, não tem tanta diferença.
Pois é, a Silmárcia pergunta aqui da educação, né? Se é pública, né? Acho nessa linha aí, né? Sim, sim. A educação, assim como a saúde e a educação, ela é pública e ela são pagos alguns valores muito baixos. Aí realmente é baixo. O equivalente a R$ 200 por ano, né? Para o jovem vietnamita estudar. Aí ele tem uniforme, material escolar, tem várias coisas, e quem não pode pagar, o partido, né, provém, então, o ticket para poder ser entregue na escola, não precisa pagar. Então, assim, ela é pública, né, e ela tem uma qualidade muito boa, o Vietnã se destaca aí no mundo, né, com a questão de educação, principalmente de base, mas ela em si é pública. Já a parte de universidade, ela já é um pouco mais diferente, porque até mesmo a pública aqui do governo, ela é paga. E é muito acessível o valor, mas é pago. Né? Não é de graça como a gente está acostumado no Brasil. E é sem vestibular, ô Jonathan, é universal o acesso. Existe uma pequena prova, assim, mas você entra muito fácil. Você faz uma pequena prova ali, tanto para a federal deles, quanto para particular, assim, que tem aqui. O acesso é muito facilitado. O acesso é facilitado e o pagamento também é facilitado. Você paga por semestre uma quantidade módica ali, você tem que ser pago, não é totalmente gratuito. Caê Cavalcante aqui, ó, Celso, está no sorteio também e botou aqui, arcabouço fiscal é fertilizante para nazi fascistada. Concordamos, Caê. Arcabouço fiscal é uma armadilha para o próprio Brasil, né? Incrível como essas âncoras tipo de coisa. Essas âncoras fiscais são péssimas, né? Inclusive aí o governo Lula está comemorando, né, um déficit de 11 bilhões, né? Que por um lado é bom, tudo bem, né? 11 bilhões, mas eu gostaria muito que a gente tivesse um déficit assim de uns 200 bilhões. Como, Portinho? Tu tá louco? É o déficit que se pratica na China, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, e é o que desenvolve esses países. O Vietnã país desenvolve esse investimento, né, Luiz? Não exatamente. Existe. O Estado é indutor do desenvolvimento, ser provado, e a gente percebe isso em experiências socialistas, porque a gente vê um Estado que não enfrenta a resistência de traidores da própria pátria, entendeu? A gente tem traidores dentro do nosso país e eles estão com poder, é incrível, eles jogam contra o nosso país e a gente está aceitando isso, entende? Isso é frustrante. Já no Vietnã, na China, isso não existe. O traidor ele é escanteado, ele não tem nem espaço de fala. Então, o que o Estado determina que vai investir, vai ser investido e isso desenvolve toda uma cadeia de produção do país. Então, novamente, aquele artigo que eu publiquei, compartilhei com os camaradas ali sobre os megaprojetos do Vietnã, isso demonstra totalmente como que o Estado desenvolve, é indutor da economia e como isso tem resultado no dia a dia. A gente vê, eu vejo, é nítido aqui o resultado, sabe? Então, é surreal comemorar um arcabouço fiscal, isso é triste. Perfeito. Flávio Toscanelli está no sorteio também, ó. Deu de presente uma assinatura, grande Flávio Toscanelli. Quem ganhou foi o Caê. Ó, o Caê virou membro do canal, sensacional. Virou membro. Agora tu é membro do canal, ó, Caê. Responsabilidade. Aqui, ó, Pinguim. Ô, Pinguim, eu vou te dizer uma coisa. Se tu ganhar esse livro de novo, eu vou perguntar pro Legione qual é a tua verdadeira identidade. E se ele não me disser, eu já sei que o Legione é tu, cara. O Pinguim, o pessoal diz que é o Pitilo, que é o Legênio, o Celso, todo. É incrível, né? O Pinguim é o versátil. Mas, o Celso, tem umas fotos aqui, ó, que o Jonathan nos mandou aqui pelo WhatsApp. Vamos passando umas fotos aqui, ó, para o Jonathan ir comentando também, né? Que essa foto aí é um monumento, né? Sobe a tela para cima ali, deixa a tela mais quadrada, Portinho. Dá uma aumentada aqui, ó. Não, mais quadrada, não adianta aumentar, tem que deixar mais quadrada. Aí. Não sei fazer isso. É só subir ela, tira do. Isso, tem que subir aí. Não deu, ó. Não, tinha que separar ela do. Espera aí, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Agora eu diminuí isso aqui. Não me atrapalha, Celso, não me atrapalha. tu é campeão nessas coisas, eu sou ruim de. Deixa eu ir aqui no módulo rudimentar aqui, ó. Tá aí, ó. Vamos lá.
Fala para nós, Jonathan, desse monumento aqui, tá bonito. Então, esse monumento, vocês percebem ali que o pessoal está com armas explosivas, com metralhadores e tudo mais. Isso é um monumento aos mártires da Revolução aqui no Sul, né? Na cidade chamada Bahia, que eu visitei aqui durante o Ano Novo Lunar. E isso é um monumento em homenagem aos mártires do Partido Comunista que lutaram aqui como guerrilha aqui no Sul, né? Foi uma guerra mais assimétrica. Então, o pessoal ergue por todo o país movimento os monumentos aos mártires para honrar, e muito por conta da tradição filosófica, espiritual do Vietnã, que é focado nos antepassados e nas contribuições que os antepassados, né, provêm ao todo, para a família, para a nação, enfim. Então, o pessoal valoriza bastante quem deu sangue pelo país, né? Maravilha. Então, a Letícia está perguntando qual é a religião predominante. Então, muitas pessoas no Vietnã, se você perguntar se elas têm religião, elas vão dizer que não tem. Mas a verdade é que o Vietnã ele tem um sincretismo religioso muito forte. E o que eu quero dizer com isso? O Vietnã ele tem uma crença dos antepassados que é diferente de qualquer lugar do mundo. Nas casas das pessoas vão encontrar altares para os antepassados deles, que eles acendem incenso, oferecem comida, enfim, eles honram os antepassados como se fossem os deuses daquela família específica. Então, por isso que a gente vê muito ali os monumentos, a gente vê muito, a gente vai ver uma foto depois que a gente tem no templo, e vou explicar o motivo disso, que está Ho Chi Minh, entendeu? A maior parte do povo vietnamita, eles têm um secretismo espiritual focado nos antepassados. É honra aos antepassados, é veneração aos antepassados, porque eles sabem o valor que as pessoas tiveram que dar para a pessoa estar ali naquele momento, senão eles não existiriam, né? Então, essa base que o Vietnã tem aí é única, mas se você for analisar, o budismo é muito forte aqui no Vietnã, e tem o catolicismo também, que tem lugares específicos que está bem instaurado, assim, mas não é como no Brasil, tá? Bem diferente no Brasil, bem diferente no Brasil. E essa imagem aqui, Jonathan, alguma festa popular? Essa aí é a rua onde eu moro, pra vocês terem uma ideia. Olha, então, decorada ali com as bandeiras do comunismo, com a bandeira do Vietnã, né? Isso, a gente, em todas as datas festivas, o pessoal todo da comunidade mesmo vai para a rua para decorar, né, as ruas. É assim em todo o país. Você vai para o interior, você vê as bandeirinhas, você vai para a capital, você vê as bandeirinhas. Então, você vê que tem um senso de comunidade e de união nacional em torno da bandeira, em torno do símbolo do comunismo, né, que é muito forte aqui no Vietnã. Isso aí, toda vez que eu passo de manhã cedo para caminhar ali, eu vejo essas bandeirinhas e fico emocionado. Sensacional. O Caê está perguntando se os templos do Vietnã são tão fantásticos quanto do Laos. Eu não conheço nenhum dos dois. Então, o Laos tem templos lindos, o Vietnã também, mas eu acho que os templos mais incríveis que eu vi foram no Camboja. Aí a gente pega ali Angkor Wat, por exemplo. São templos incríveis, mas o Vietnã tem templos assim surreais, lindos. Isso que eu comentei para vocês. Eu estava num templo, né? Porque é tradição no Ano Novo Lunar que você visite um templo, né? No terceiro dia do Ano Novo Lunar aqui no Vietnã. E aí, uma das salas do templo é dedicada ao presidente Ho Chi Minh, né? A gente vê ali que é o presidente Ho Chi Minh. Por quê? Porque para o vietnamita, ele é idolatrado como uma pessoa que dedicou a vida dele, dedicou o sangue, a alma dele para todos do Vietnã. E ele é respeitado por isso. Entendeu? A vida toda de Ho Chi Minh foi para o Vietnã e ele é respeitado por isso. Então, a gente vai e presta homenagem para o Ho Chi Minh, né, presidente Ho Chi Minh, reconhecendo, né, todo o esforço, reconhecendo todas as contribuições que ele deu para a sociedade. Então, isso é incrível no Vietnã, porque começa com a família, reconhecendo a base dos avós, dos bisavós, tataravós, e vai para figuras importantes que também deram a vida pelo país, né? E Ho Chi Minh é uma dessas figuras. Né? Eu tenho muito orgulho de visitar os templos, eu sou budista, né? E eu entendo qual que é a relevância e a importância de você visitar um templo e prestar homenagem a essas figuras importantes do Vietnã. E o Mao Zedong, não?
Não, mas o Dong não é tão não é nem conhecido, é conhecido, mas as pessoas não têm muita influência aqui no Vietnã. Isso é uma rua típica, né, como foi das bandeirinhas, né? Você vê que o símbolo do comunismo ele está espalhado por todo o país. Assim, quem é, né, comunista que vem para cá fica emocionado assim quando vê as decorações. Aqui é respeitado, sabe? É respeitado, é admirado, é um símbolo de união nacional, sabe? É outra energia. A gente se sente realmente em casa quando a gente vem para cá. Na verdade, pelo que entendi, então os vietnamitas não gostam tanto assim dos chineses, apesar de serem vizinhos. Eles têm uma rivalidade, né, Não é que não secular. gostam, eles têm receio. Eles não é nem rival, Sim. eles têm receio porque eles já viveram com os chineses e sabem como eles são. Por milênios, Claro. não é centenas de anos, é milênios, entendeu? Mas eles são amigáveis, são assim, eles recebem os chineses, eles tratam bem, não tem problema nenhum, mas eles sabem que eles têm que ter cuidado porque não podem se entregar muito para a China, né? Sim, imagina que maravilha tu sair na rua e se deparar com esse tipo de coisa aqui. Ah, que luxo, né? É outro nível. Olha só. Aí foi a foto que eu tirei uma praça pública aqui no Vietnã. E vocês podem ver ali que tem no fundo o cartaz, né, de Ho Chi Minh e ali 3/2, que foi o aniversário dos 95 anos do Partido Comunista do Vietnã. Que eles estavam celebrando em várias peças. Aqui no Vietnã é muito legal porque o governo ele tem muitos cartazes tradicionais espalhados pela rua que falam sobre, por exemplo, esse ano eles estão focando no aniversário de 95 anos do partido. Então, você vai para vários lugares, você vê 3/2, mensagens falando sobre o partido. Nesse caso, eles estão falando sobre o final de ano, sobre o ano novo lunar. Mas junto também tem a mensagem do aniversário do partido. Sensacional, olha só. Essa foto aí foi tirada quando o Vietnã foi campeão da Copa do Sudeste Asiático. Existem até, a gente publicou lá o vídeo, né, do pessoal comemorando. É incrível, é incrível. Você vai para a rua, aí você entende toda a União Nacional e como que isso seria poderoso, pensando, né, no passado, porque o pessoal vai todo para a rua, de moto, de carro, comemorar, assim, é mais forte do que eu presenciei no Brasil, inclusive. Assim, é uma energia surreal. O pessoal vai, leva a bandeira. Eu estava dirigindo a moto com uma mão e com a outra Ô, mão Porti, segurando a bandeira. com a bandeira do PT. Olha, É beleza. parecida, né? É É, parecida. é muito bonita essa bandeira do Vietnã aí. Aliás, a bandeira do Vietnã ela tá no logo da RS, da Voz Trabalhadora. Ó. Olha, A mulher ali, aquela assim, mulher que tá com a bandeira ali, ó, tem uma estrela, né, na bandeira ali. É mais ou menos, é quase a bandeira do Vietnã, né? você sabe o significado, cada ponta da bandeira tem um significado específico, né? É uma base da sociedade, né? As pontas da estrela são base da sociedade, que é os burocratas, os camponeses, os trabalhadores industriais, os trabalhadores da área artística, os militares, os empresários também. Então, cada ponta tem um significado específico. E é, inclusive, interessante que no Vietnã eles colocam os empresários, né, como uma parte também geradora e também parte da sociedade. Então, não é visto como a gente vê no Brasil. Né? Isso é bem interessante aqui no Vietnã, até porque todo vietnamita tem um negócio próprio. Né? É difícil o vietnamita que não faça alguma coisa por fora, sabe? Maravilha, maravilha. No nosso logotipo, a bandeira dela tem ali a estrela amarela e um punho cerrado também, né? Mas é mais ou menos nessa linha aí. Vamos ver, tem mais uma aqui, ó. Carregando, internet, ó, aí. O mausoléu de Ho Chi Minh, que é onde está Olha o só. corpo preservado. Eu não tirei foto dentro, até porque não pode, é questão de respeito, né? Mas aí a gente vê no fundo ali o mausoléu de Ho Chi Minh. É um lugar lindo, 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 lindo. É um parque gigante. E quem vem ao tem que conhecer, sem dúvida. É um lugar assim que chega a arrepiar quando você entra lá dentro e consegue ver presencialmente Ho Chi Minh. Ô Celso, eu estou favoritando aí umas perguntas que estão surgindo para a gente ler na sequência aí das fotos. Olha que maravilha.
foto aleatória, você vê como a decoração do símbolo do comunismo está em todos os lugares que você vai aqui. Então, isso é uma foto que eu tirei aleatória, andando de moto, tá borrada, porque eu tirei da moto e tirei a foto e continuei andando. Mas para vocês verem como é a decoração das noites aqui. Que maravilha. Essa parte é bem interessante. Isso é uma base Vietcong preservada aqui no sul, no meio do pântano. Então você vai, viaja aqui por uns 40 quilômetros, você chega num lugar, aí você tem que andar a pé por meio das palafitas, assim, você chega numa base preservada que é histórica. E aí eles estão retratando uma cena que os Vietcongs, né, que estavam escondidos no meio do pântano, nessas bases, enfrentavam que eles estavam lutando contra os americanos, lutando contra os crocodilos que viviam ali, sabe? Era uma batalha por sobrevivência. Então, aí tem um vietnamita ali brigando com o crocodilo no meio da estátua, no caso. Né? Sensacional, né? Sensacional. E é bem interessante, né? Essas fotos que a gente vai ver agora são todas desse lugar aí. E os túneis, hein, Jonathan, ainda existe assim? Tem algum que é... Eles são perto aqui de Ho Chi Minh, são cerca de, acho que 15 a 20 quilômetros de Ho Chi Minh, tá? E é uma experiência, eu não tirei foto, eu fui, mas não tirei foto, até porque eu tenho esse problema, eu vou nos lugares, mas eu não tiro foto. Mas fica bem pertinho aqui, existe, eu não consigo entrar, né, porque eu tenho a barriga um pouco saliente, mas quem é mais magrinho consegue entrar e consegue aproveitar. Eu não conseguia, sou saliente, sou claustrofóbico, então não tem como. Mas é uma experiência completa, é bem legal. Aí de novo, essa base, assim, a base era aí, as casas exatamente iguais, eles só recriaram e colocaram as estátuas, né? Então, aí a gente vê como os vietnamitas trabalhavam, as roupas do dia a dia, eles trabalhavam ali, manutenção de armamento, e é incrível, porque é um lugar que você não tem como ter uma base militar ali, mas era uma base militar, então ali eles faziam todas as atividades em cima das palafitas, né? Aí eles estavam preservando uma bomba para tentar usar depois contra os próprios americanos que estavam pertinho ali. Sensacional, hein? O pessoal trabalhando nos armamentos, né? E a base era realmente assim, tá? Era uma palafita, é incrível. Que loucura. E assim eles ganharam do imperialismo, hein? Que loucura, né? E é interessante, acho que tem uma das fotos mais para frente, que eu vou falar um pouquinho sobre. Aí era a enfermaria, era totalmente rudimentar, mas era como eles conseguiam se tornarem imóveis e conseguiam sobreviver, né, a guerrilha que eles tinham contra os norte-americanos, porque aí essa base estava a 40 minutos de Ho Chi Minh, 40 quilômetros de Ho Chi Minh. Aí é uma estátua, né, pelos mártires dessa base, que muitos morreram também, então eles ergueram esse monumento para ser feita né, as preces, né, os agradecimentos. A gente vê que tem muito incenso, tem bastante flor, e o pessoal leva coroas de flores ali, deposita, leva a oferenda de incenso, vai ali, faz todo o ritual de respeito, né, e é muito, muito, muito marcante isso na sociedade vietnamita. E essa foto aí, a gente parece que não tem nada, mas aqui o pessoal estava planejando um dos assaltos à refinaria de Yên Be. Essa refinaria, ela fica aqui em Ho Chi Minh, bem próximo onde eu moro, tá? E era uma refinaria onde os norte-americanos concentravam toda a produção e estocagem de gasolina era Saigon na época, né? E essa base fica 40 quilômetros abaixo, rio abaixo, né, de Ho Chi Minh City, e os Vietcongs, eles nadaram 40 quilômetros para chegar na beira do rio e detonar toda essa refinaria que a gente estava vendo ali. Foi disruptivo, assim, questão de abastecimento, né? O pessoal não conseguiu se recuperar, foi um dos baques bem grandes. Mas o interessante é que eles nadaram 40 quilômetros, uma nadada inteira, 40 quilômetros nadando, lutando contra os crocodilos, lutando contra os rangers americanos na beira do rio, e chegaram na refinaria, foram lá, explodiram tudo e voltaram nadando mais 40 quilômetros para comemorar o sucesso da missão. E assim, isso foi chocante para os americanos. Aí eles conseguiram ver como foi as ações de guerra dos vietnamitas e como eles estavam determinados. Inclusive, pouco tempo depois, os vietnamitas conseguiram afundar um navio americano também, porque eles nadaram, chegaram por baixo do navio, entraram pelas costas do navio, instalaram uma bomba, aí o cara não conseguiu acionar a bomba, saiu,
voltou, pegou mais uma coisa, voltou de novo pro navio nadando, entrou aí, foi lá, explodiu, daí saiu, e foi um dos poucos navios norte-americanos que foram afundados em uma guerra, né? Então é uma coisa vietnamita que foi feita aqui na guerra. Sensacional, hein? Sensacional. Pá, que loucura, hein? Celso, tem alguma coisa aí para eu ver que tu botou aqui no bastidor? O Maurício Corata mandou umas imagens aqui do museu. Esse aqui são museu de cera, né? É desse que a gente estava vendo, exatamente. Ó. Eu não tirei foto, mas é assim, é um lugar que, vocês verem, eles recriam, né, as bases para que as pessoas tenham uma memória viva do que aconteceu e não esqueçam, né, o que aconteceu. Tem essa sandalinha também, é tradicional. Eu uso uma dessas também aqui. Maravilha, hein? Que maravilha. Ladies, the second reason they want to use it, but also they want to trick the enemy by... Incrível. Isso é museu, é. Ah, que legal, é animado, né? Cera, né? Muito legal. Mouth Muito legal. is by the belly of the soldier. Armadilha. Very dangerous. And another trap that could be used to capture American soldiers. They didn't die right away. We call it fish trap. We make the hole. We hide inside the hole. And whenever the soldiers step in, easy to put your legs in, but not easy to take your legs out. Your legs. Sensacional. Aqui no sul do Vietnã foi uma batalha ferrenha, porque era uma batalha de guerrilha, né? Então eles usavam todos os recursos que eles tinham, né? As armadilhas eram uma. Mas é incrível que também no norte do Vietnã eles tinham artilharia avançada. E é incrível que eles desmontavam a artilharia em horas, transportavam pelas montanhas, pela floresta densa e montavam em outro lugar ali a quilômetros de distância e artilharia avançada. Que eles aprenderam com os franceses, eles capturavam o equipamento, entendiam como funcionava, eles montavam fábricas no meio da floresta, desmontavam e montavam em quilômetros de distância e carregavam tudo nas costas, enfim, o povo vietnamita é muito flexível e engenhoso com relação a... E não eram só armas arcaicas, tá? Eram armas realmente avançadas para a época. Sensacional, sensacional. Não tem como entrar num lugar desse, pelo amor de Deus. É verdade, olha aí. Eu não saía dali. Mas esse aqui é tranquilo, cara. Esse até esse tá confortável até, né? Está confortável, mas para mim já é um limite, não tem como, eu não entrei. Não, e é importante a gente, né, lembrar que eles viviam, né, embaixo da terra praticamente, né? E esse aqui... aí já é complicado. E esse aqui, para entrar nesse aqui... Nossa, não tem. Só realmente um povo muito, muito, muito focado e muito, muito unido para poder fazer uma revolução e se sujeitar a isso, porque não é qualquer pessoa. Hoje em dia, a gente não consegue pensar num brasileiro fazendo esse tipo de coisa, sabe? Ninguém está disposto a isso mais. Sabe? É isso aí. Celso, estamos num adiantado da hora já. Vamos fazer as três perguntas que entraram aqui, ó. E vamos encaminhando, né, os finalmente aí, porque já exploramos demais o Jonathan, né? O Rafael Fernandes pergunta aqui do idioma, o Jonathan, se tu te vira aí no inglês, ou se tu consegue falar o vietnamita, como é que é isso aqui, ó? Tá com Rio, eu não entendo muito vietnamita, eu tô aprendendo, vivo no dia a dia, assim, quando eu consigo falar com alguém vietnamita, eu falo, eu entendo, né? Eu já estou um ano aqui convivendo com o pessoal, então quando eu vou para uma reunião, eu consigo entender o que eles estão falando, mas eu não falo ainda. Mas, no geral, assim, eu uso o inglês no dia a dia. Essa aqui é uma língua imperialista, né? Mas é que a gente tem para se comunicar. E o povo fala inglês, ou Jonathan? Eles fala, os jovens todos falam inglês. Assim, difícil. Você vai numa cafeteria e é difícil você encontrar um atendente que não fala inglês. Assim, os jovens são muito... A educação vietnamita está focando muito no inglês como segunda língua, muito para ter uma competitividade, né, no mercado. Então, até mesmo o pessoal um pouco mais de idade já fala inglês, já entende um pouquinho por conta dos turistas, né? Mas é difícil você encontrar um jovem que não fala inglês. Bem difícil. Interessante. O Emerson Ribeiro perguntou aqui se o Exército do Povo pertence ao Partido Comunista do Vietnã. Ele tinha perguntado antes quanto
quantos por cento, mais ou menos, da população vietnamita integra os quadros do partidão vietnamita? São cerca de 3 milhões. A população do Vietnã é de 100 milhões e que integram os quadros são 3 milhões, tá? É importante entender que quase todo mundo vai para o exército aqui no Vietnã, tá? Principalmente quando você entra na faculdade. Você tem um estágio militar. Então, você é obrigado a ir ficar 6 meses como estagiário no exército para aprender a manutenção de armas, aprender a atirar, os conceitos básicos de independência e soberania do país. Mas a maior parte do quadro do partido realmente são trabalhadores do governo. Então, são poucas pessoas que se interessam em entrar para o partido, porque quando eles entram, eles têm que trabalhar para o governo. E aqui é interessante, porque quem trabalha para o governo não ganha muito. Então, eles preferem ficar no setor privado, que ganha um pouco mais do que ir para o governo, né? Mas, com relação ao exército específico, o exército ele é composto por milhões de pessoas, né? Em questão de treinamento, recrutas, e o exército regular, que são milhares, mas o exército está subordinado, sim, ao partido. Todo o sistema burocrático está subordinado ao partido aqui no Vietnã. Maravilha. A última pergunta aqui, ó, da Marina Castro, bem interessante essa aqui, ó. Como funciona a mídia no Vietnã e a mídia social, se tem fake news por aí? Tem fake news em todo lugar do mundo, né? A diferença é que aqui no Vietnã quem espalha fake news é punido. E aí é punido com rigor e isso serve como exemplo para as pessoas não espalharem fake news. Então, a mídia, existe uma mídia aqui que tem uma certa liberdade, mas eles sabem que, da mesma forma que se você espalhar uma fake news, você vai ser punido. Né? Não é essa liberdade total que a gente tem aí no Brasil, que a mídia pode fazer o que quiser, pode atuar contra o governo, né? É uma libertinagem, né? É uma coisa surreal. Aqui no Vietnã existe um conceito de responsabilidade. Você tem liberdade com responsabilidade. A partir do momento que você quebra essa responsabilidade, você é punido, né? Como no Brasil, você quebra e isso não acontece nada com você, entende? Então, aqui, realmente, as pessoas são punidas de forma exemplar para que não se propague. E o efeito é devastador para qualquer coisa. Qualquer coisa que no Vietnã, as pessoas são punidas de forma exemplar e os índices de crime são baixíssimos aqui. Muito por conta dessa política de tolerância bem baixa aqui com relação a fake news. E tem acesso a Facebook, essas coisas, Instagram, tem, por aí? Eu falo vocês no Instagram todo dia quase, ali, mando coisa, curto as coisas de vocês, vejo ali, interajo, tenho acesso liberado a tudo. O que acontece é que em algumas empresas que deliberadamente não cumprem a lei, são bloqueadas, mas o bloqueio é tão simples, qualquer um consegue burlar. Por exemplo, teve um bloqueio na Steam, a Steam que é de games aqui, né? Os caras não queriam pagar imposto, queriam vender aqui, não queriam pagar imposto. Daí o governo foi lá e bloqueou eles. Aí só foi revoltado, porque não, eu quero jogar e tudo mais. Os jovens ficaram muito revoltados, mas daí fizeram um acordo, começaram a pagar o imposto e foram liberados novamente. Então, eu encontro mais dificuldade de acessar sites brasileiros que bloqueiam o Vietnã do que sites daqui do Vietnã, assim, é muito livre, assim, em questão de internet. Só que as pessoas têm responsabilidade e sabem determinar o que é fake news e o que não é, né? Isso é outra grande falácia, né? Que esses países do campo socialista bloqueiam as mídias, censuram, são ditaduras que censuram. Aí tu vai ver quem é que censurou a RT, quem é que censurou a Sputnik. O Jonathan acabou de falar que tem, né, portais que o Brasil censura, né? Então tá aí, né? É isso, né? E as mídias, Jonathan, como é que funciona? Tem mídias privadas aí? E como é que é Tem sim. O acesso da população, né? TV aberta, por exemplo, como é que funciona aí? Né? É que nem aqui no Brasil, que tem lugares que só a Rede Globo chega até hoje, né? Tem lugares, é bem interessante, porque as províncias, que são conhecidas como estados, elas têm os seus canais estaduais. Então, tem a programação estadual, tem a programação nacional. E é interessante porque eles têm todo um aparato de mídia em que eles produzem séries, produzem noticiários, produzem N coisas para a população local, né, na sua realidade local, e tem a mídia também nacional. A maior parte dos canais são públicos, tá? São geridos por entidades públicas semi-estatais. Mas tem canais privados, sim. Eu fico o dia inteiro com a TV ligada, porque para escutar o vietnamita falando, para até se adaptar ao idioma, né? E escutar o noticiário e tudo mais.
mas existe sim uma liberdade, tem canais assim na internet que são bem acessíveis aqui, que são bem populares no Vietnã também, só que eles têm realmente um investimento bem forte na questão de divulgar conteúdo local também, para as pessoas saberem o que está acontecendo na sua região, né? Isso aí, sensacional. Acho que fechou as perguntas aqui, Celso. Vamos liberar o Jonathan, que já exploramos o Jonathan, né? Letícia Fontoura dizendo aqui, ó, de forma alguma, camarada, de forma alguma, que muito feliz de participar com vocês. 110 pessoas a essa hora, diz a Letícia, ó, sensacional mesmo. Caê Cavalcante, ó, Brasil sanciona Sputnik, né? Mas o Brasil paralelo, que é o QAnon brasileiro, segue livre, né? É verdade, né?